Irmãos, quando nós falamos sobre essa temática, lidando com os pensamentos ruins, eu preciso já começar falando para você algo de suma importância. Eu preciso que fique bem gravado no nosso coração, no nosso entendimento, algo importante. Se você puder, se houver possibilidade, eu gostaria que você anotasse. Esteja atento, vou pedir para o pessoal ficar muito atento, tá? Bem atento mesmo. Anote isso que eu vou falar para você. Não se pode matar um pensamento. Não tem como matar um pensamento. É bem fácil da gente explicar e exemplificar isso. Basta eu dizer para você assim, olha, eu vou te falar uma coisa e eu preciso que você não pense sobre essa coisa. Você vai fazer todo o esforço que você conseguir para não pensar nisso que eu vou te falar agora. Eu vou falar sobre elefante. A palavra é elefante. Mas você não pode pensar em elefante. Pense em qualquer outra coisa, menos em elefante. Por um instante só, gostaria que você fizesse comigo esse exercício. Pense em qualquer outra coisa, menos em elefante. E assim que possível, eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários em que você estava pensando quando eu falei. A partir do momento que eu falei elefante, você pensou em quê? Esse, irmãos, é um exemplo bem claro. Pequeno, frágil, fraquinho, né? Simples. Mas ele é bem claro para você entender que não dá para você matar um pensamento, por mais que você queira. Eu disse, não pense em elefante. A primeira coisa que a pessoa pensa é exatamente no elefante. Na sua tromba, nas suas patas, nas suas orelhas, sei lá em que, no tamanho, no peso, não importa. Mas a pessoa ela pensa no elefante porque não consegue, né, matar o pensamento. Então isso é importante e é aqui onde eu quero começar. Não é possível matar um pensamento. Pensamento é coisa que não tem como matar. O que nós podemos fazer é substituir um pensamento por um pensamento melhor. Você substitui um pensamento por outro pensamento melhor. Por que os países mais bem preparados, as chamadas superpotências, por que elas até hoje não conseguiram erradicar da face da terra o terrorismo? Simples. Porque o terrorismo não é uma pessoa. Alguém pode se tornar terrorista. Mas terrorismo é uma ideia. É uma concepção e não se pode matar. Você precisa substituir por uma ideia melhor. Dito isto, eu gostaria que você entendesse por que nesse momento algumas pessoas estão em grande sofrimento psicoemocional. Por que algumas pessoas estão tendo uma dificuldade imensa em lidar com seus próprios pensamentos? Porque eles estão lhe fazendo sofrer. Porque eles estão tirando o seu centro de equilíbrio. E essa é uma das razões pelas quais nós planejamos hoje falar a respeito disso. Lidando com os pensamentos ruins. Tudo que nós vamos falar a partir de agora, irmãos, tem como base, única base, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada. Tá? Não estamos falando sobre teses científicas, não estamos falando sobre estudos científicos, estamos falando sobre Bíblia, sobre a palavra de Deus, e ela é o nosso embasamento aqui, em nome de Jesus. Eu vou reservar agora, aliás, eu já reservei alguns textos, né, da palavra de Deus, e eu gostaria que você tentasse guardá-los, tentasse acompanhar, mas principalmente guardá-los. Eles serão de suma importância
para o seu crescimento quando nós nos referimos a essa disposição em lidar bem com os nossos próprios pensamentos. Tá? A primeira coisa que eu gostaria de falar com você é sobre as crenças pessoais. Por que alguns pensamentos se fortalecem tanto? Por que alguns pensamentos se tornam realmente difíceis da pessoa conseguir lidar? Dentre os muitos e muitos motivos, eu reservei aqui alguns, elenquei alguns, né? E um deles, um dos mais importantes é as crenças pessoais, né? Falando sobre crenças pessoais, veja o que nos diz a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo de número 7, verso 8. Eclesiastes, capítulo 7, verso 8. A Bíblia diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Estou lendo na versão de Almeida, corrigida e fiel. Então, o que eu vejo aqui, o que eu posso extrair aqui desse texto, né? Quando eu comparo a palavra de Deus com as crenças pessoais, eu observo que uma das crenças que eu considero mais perigosas, crenças pessoais, mais perigosas em relação aos pensamentos, é exatamente a pessoa que ela aprendeu, alguém ensinou, alguém falou, alguém replicou e ela aprendeu que o que é bom dura pouco. Será que você já ouviu essa expressão? Tá. Será que ela faz parte da sua cultura, do seu vocabulário, do seu entendimento? O que é bom dura pouco. As pessoas vão dizendo isso e vão replicando isso. E outros começam a absorver, começam a acreditar. E essa expressão começa então a fazer parte do sistema de crença pessoal de muita gente. O que é bom dura pouco. E alguém perguntaria: pastor, tudo bem, já ouvi essa expressão, um adágio popular, um ditado popular, repito esse ditado, o que isso tem a ver comigo? O que isso pode influenciar a minha vida? Penso eu que pode influenciar e muito. E, infelizmente, influencia de forma negativa, né? Influencia de maneira negativa. Por que razão? Porque quando a pessoa ela pensa que tudo que é bom dura pouco, ela normalmente vai se apressar, vai fazer nas pressas. Vou usar uma expressão nossa aqui nordestina, faz nas carreiras. Por quê? Porque dura pouco. Então, se está bom agora, eu tenho que correr, eu tenho que aproveitar, porque tudo que é bom dura pouco. Eu não sei quem inventou isso, mas eu desconfio que está no livro de Satanás, capítulo 1, versículo 1. Tá? Deve estar bem por lá. Porque, em primeiro lugar, irmãos, Deus é bom. E como é que eu posso afirmar que o que é bom dura pouco? Deus é bom. Deus é infindo, é infinito. A sua bondade também é infinita. Suas promessas são imutáveis. Elas não mudam, diz a palavra de Deus. E eu preciso então começar, baseado na palavra de Deus, a confrontar esse tipo de pensamento. Que o que é bom dura pouco. Não, o que é bom dura o suficiente. Vai durar o suficiente. E em se tratando das coisas espirituais, duram para sempre. Eu não posso acreditar que se o momento agora é um momento bom, eu preciso ficar com medo, eu preciso ficar nervoso, porque depois que as coisas boas começam a acontecer, logo depois delas vem um problema. Não, irmãos, é exatamente o contrário. É exatamente o oposto. Depois do deserto é que tem terra prometida. Depois do deserto tem promessa de Deus. Observe, na Bíblia Sagrada, depois do deserto, os homens e mulheres de Deus foram ainda mais abençoados. Todos os que passaram pelo deserto. Eu poderia citar aqui vários. Moisés passou pelo deserto 2 vezes.
né? Na verdade, 3 vezes Moisés passou pelo deserto, fugindo do Egito, voltando para o Egito e saindo com o povo de Israel. E em cada uma dessas passagens, Moisés teve acréscimo de conhecimento, de comunhão, de bênção com Deus. Davi passou uma temporada imensa no deserto e de lá saiu mais capacitado. O Senhor Jesus também passou pelo deserto. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso, mas eu só preciso que você entenda que essa coisa de dizer que depois da coisa boa vai vir a coisa ruim, não, meu filho. Você precisa entender que não é assim, isso não é uma via de regra. Tá? Então esse é um primeiro pensamento importante que eu preciso corrigir. Que o que é bom dura pouco. Se eu estou vivendo uma coisa boa agora, eu preciso ficar preocupado porque daqui a pouco vai acabar. Não. Você precisa desfrutar dos momentos bons. Você precisa experienciar tudo aquilo que de bom acontece na sua vida. Essas experiências precisam ser vividas na íntegra. Você precisa viver a sua vida. Você. Como é que você vai deixar as coisas boas passarem porque você está com medo? Vai deixar as coisas boas passarem porque você está com o pensamento que algo de ruim pode acontecer? Né? Uma pessoa uma vez chegou para mim e disse, pastor, estou aqui com um problema aqui, será que eu vou morrer? Eu disse, vai morrer sim. A pessoa tomou um susto, que é isso, pastor? Eu falei, meu filho, todo mundo vai morrer. Se você for viver com medo da morte, você não vive. Evidentemente que eu não estou me referindo às pessoas que deliberadamente se colocam em risco. Porque em relação a isso, a palavra de Deus já diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas fora a questão de colocar, né, a vida em risco, você não deve viver com medo da morte. Senão você não vive. Porque a qualquer momento e a qualquer instante você pode morrer. E se você começar a pensar nisso, meu Deus, será que eu vou morrer? Você não vive. Você precisa, então, combater esse medo. E como é que eu vou combater esse medo? Começando a colocar novos pensamentos. Novos pensamentos precisam fazer parte da sua rotina, do seu cotidiano, para que você possa, então, ter um escape, uma vida diferente. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, a palavra de Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos, olha isso, pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tá? Uma outra crença pessoal que eu elenquei aqui nessa noite é que muita gente não vive, ela vai sobrevivendo, ela não vive, ela não desfruta da vida, porque ela fica o tempo todo se questionando, será que é a vontade de Deus? Será que é? Claro, irmãos, eu preciso abrir aqui um parêntese para lembrar que o apóstolo Tiago, ele disse que nós, antes de dizer vou fazer aquilo, outro, eu deveria dizer se Deus quiser, se o Senhor o permitir. Ali o contexto fala de submissão a Deus. Concordo plenamente com esse texto, não tenho nada a acrescentar ou debater. Ele é o que é e está correto. Sim, eu devo render obediência ao Senhor e colocar Deus sempre como, né, centro na minha vida. Mas eu me refiro especificamente àquelas pessoas que não fazem nada, irmãos. Não aproveitam nada da sua vida porque fica, não sei se é para fazer, eu não sei se é da vontade de Deus. É bem simples de você entender a vontade de Deus. Olha o que diz aqui Jeremias. Eu estou falando ainda lá no Antigo Testamento, na dispensação ainda da lei. Já lá, Jeremias é usado por Deus e diz, né, porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Deus falando com o povo. Eu sei os pensamentos, os planejamentos, os planos. Quais são? São pensamentos de paz. Quem está dizendo é Deus. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o quê? O fim que você espera.
Deus está dizendo, olha, o que eu penso é de paz. É coisa boa para você. Para que você tenha, então, o fim, né, a concretização daquilo que você deseja, daquilo que você almeja, daquilo que você espera. Então você não pode ficar aí, né, eu vou usar uma expressão, espero que você entenda, acabrunhado, né, significa dizer mofino, significa dizer, né, parado, né, enferrujado. Você não pode ficar aí, né, quieto, inerte, porque não sabe se Deus... Meu irmão, quer saber a vontade de Deus? É bem simples de entender. É só você ouvir da própria boca do Senhor Jesus. Ele disse, eu vim para quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse isso, Jesus é a palavra de Deus viva. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Não uma vida desgraçada, não uma vida miserável. Não é essa a vontade de Deus. A pessoa que vive miseravelmente, eu não estou falando apenas restritamente ao sentido financeiro de miséria, mas eu falo em toda a miserabilidade que o homem é suscetível, né? A tristeza, a angústia, a dor, a doença, a tudo isso não é plano de Deus. A pessoa pode passar por fatores, né? N fatores, muita coisa pode acontecer e você enfrentar uma dor, um problema, uma situação difícil, um momento de calamidade, mas eu não posso afirmar que essa é a vontade de Deus, que esse é o plano de Deus. Pelo contrário, o plano do Senhor é plano de paz, é plano de coisa boa para mim. Então eu preciso entender que é o que Deus quer. Porque tem muita gente que acha que quanto mais sofrimento, que quanto mais dor, mais ela está agradando a Deus. Meu filho, você não leu o livro de Jó? Se você lê o livro de Jó, do primeiro até o último, que o pessoal só fica no primeiro, segundo, no máximo, ao terceiro capítulo de Jó. Leia todo ele. Você vai ver que Jó sofreu desnecessariamente. Quando ele conheceu a vontade de Deus, capítulo 42, Jó diz, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por que está se arrependendo? Por que você acha que é? Porque ele entendeu, eu sofri desnecessariamente. Não era a vontade de Deus para a minha vida. Não era o que Deus queria para mim. Né? Não era o que... Eu vou falar um pouquinho já mais sobre Jó daqui a pouco, para exemplificar uma outra parte aqui dessa mensagem. Então, para você recapitular, eu indicaria que você começasse a lidar com esses pensamentos ruins, tratando lá na base, a sua base, o seu sistema de crenças pessoais. Você precisa dar uma olhadinha neles. Se você acredita que o que é bom dura pouco, se você acredita que é vontade de Deus que você sofra, meu irmão, só Jesus nessa causa. Quem é que vai te ajudar? Quem é que vai poder, né, fazer alguma coisa se nem você acredita que pode ser feliz? Então você precisa ir lá. Repito, os pensamentos ruins, os pensamentos de morte, os pensamentos de calamidade, eles são intrusos. Eles vão vir querendo você ou não. Mas há uma possibilidade de você sair disso. É quando você adentra em novos pensamentos. E é nisso que eu gostaria que você fixasse o seu entendimento. Né? Então, quando você corrige as suas crenças pessoais, um segundo passo aqui que a Bíblia Sagrada descreve é você, né, corrigir a forma de pensar. Ou seja, ter uma forma correta de pensar. A Bíblia fala sobre isso, pastor? A Bíblia dá indicações de como pensar direito, de como pensar de maneira mais equilibrada? Sim, ela dá indicações, ela dá direcionamentos para isso também, porque ela é a palavra de Deus. Olha o que nos diz, então, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4,
no versículo 8, diz assim o apóstolo Paulo: quanto ao mais, irmãos, olhe isso, é muito forte. Meus obreiros vão colocar aí, né, para você acompanhar. Quanto ao mais, irmãos, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Você entendeu a palavra de Deus? Ela está dizendo, pensa em coisa boa. Foque o seu pensamento nas coisas bacanas, nas coisas que fazem bem. E você vai dizer assim, pastor, você não entende. Não é que eu quero pensar coisa ruim. E eu vou dizer para você, sim, eu entendo. E sei que é verdade. Eu sei que esses pensamentos são intrusos. Do nada, você está ali de boa e do nada eles vêm. Mas você tem uma escolha. Você pode escolher focar em coisas boas. E isso só depende de você. Você pode escolher, e a Bíblia que está nos recomendando. Tá? É como Deus falando para mim e para você, dizendo, olha, você quer ir bem? Quer melhorar essa coisa? Começa a pensar em coisas boas. Né? Nisso pensai. Nisso. Pensamento ruim vem, você não pode matá-lo, mas você pode substituir um pensamento por um pensamento melhor. E eu acredito que pensar em vida é melhor do que pensar em morte. Acredito que pensar em bênção é melhor do que pensar em maldição. Acredito que pensar em saúde é melhor do que pensar em doença. Mas esta é uma escolha que só você pode fazer. A Bíblia aqui dá a indicação, ela dá o direcionamento, mas a escolha continua sendo totalmente sua. Eu recomendo que você atenda, em nome de Jesus. Um outro ponto importante, eu falei aqui já sobre as crenças pessoais, falei agora sobre a forma correta de pensar, mas eu quero te apresentar um inimigo muito comum para todos nós, em algum momento da vida, quando estamos querendo, né, combater essa sensação ruim, combater essas coisas, né, terríveis que ficam passando pela mente, existe um inimigo comum a todos nós, que é o medo. Eu já tenho dito em outras mensagens, se você não ouviu, ouça hoje. Existe um único paralelo da fé. Um único. Ele é o seu oposto, o seu antagônico. A única força contrária à fé é o medo. Da mesma forma que a fé, ela traz à existência as coisas que não existem, penso eu que o medo tem a mesma propriedade. O diferencial entre os dois é que enquanto a fé traz as coisas boas, as coisas de Deus para a nossa vida, para nos fazerem felizes, o medo traz sempre o mal, sempre as coisas ruins. Olhe bem o que diz aqui a palavra de Deus. Eu falei sobre Jó, vamos dar uma passadinha no livro de Jó, capítulo 3. Hoje eu vou citar apenas 2 versos do livro de Jó, capítulo 3, verso 25 e verso 26. Diz assim, Jó falando, tá? Porque aquilo que eu temia me sobreveio. Note as palavras, preste bem atenção nelas. Aquilo que eu temia me sobreveio. E o que eu receava me aconteceu. Jó continua dizendo, nunca
estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó confessa, aquilo que eu mais tinha medo foi exatamente o que aconteceu na minha vida. E o que aconteceu na vida de Jó? De ruim. Né? Perdeu tudo. Só lhe sobrou a vida. Só. Ele perdeu a família, perdeu seus bens, perdeu, né, sua saúde. Seu corpo ficou como uma ferida aberta, do alto da cabeça à planta dos pés. Né? Só ficou com a vida, nem saúde ele tinha mais. E era exatamente isso que ele temia que acontecesse. Se tornar dependente, se tornar miserável, se tornar uma pessoa inválida, se tornar uma pessoa inválida no sentido de depender financeiramente dos outros. Sabe, o que ele tinha medo foi o que aconteceu. E o que a palavra de Deus nos revela com isso? Que o medo é uma porta aberta para o mal entrar. Todas as pessoas, sem exceção, que me pedem oração, especificamente nesse período de pandemia, todos os que chegam ao meu conhecimento e que me pedem oração, dizendo, pastor, ora por mim, ora por um amigo, ora por um familiar, porque está com suspeita ou já foi confirmado, né, que a pessoa está contaminada e está com a Covid-19. Todas elas, eu digo, não tenha medo. Porque as pessoas, de tantos terem sido semeadas com medo, seu coração semeado, sua alma semeada com medo, o medo inundou a vida de tantas pessoas de uma maneira tão severa, que ao receber a notícia que estão com a doença, elas não escutam, estou com Covid, ela escuta, estou condenado à morte. Já tem gente vivendo assim, já tem gente agindo assim. Ao invés de combater, a pessoa se entrega. Se entrega à tristeza, se entrega à moleza, no sentido, né, das reações do corpo, ela se entrega. E eu não estou dizendo que ela faz isso porque ela é mais fraca do que ninguém. Por favor, eu preciso que isso também fique claro. Eu não estou dizendo que quem está nessa situação, ela é mais fraca do que qualquer outra pessoa. Eu só estou dizendo que, de alguma forma, o medo conseguiu inundar a sua alma e colocar a fé para fora. Eu vou falar uma coisa que não é doutrina, tá? Não é teologia, é um pensamento meu. Sendo um pensamento meu, você pode acreditar ou não acreditar. Mas eu penso, firmemente eu acredito nisso, que a fé e o medo não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Não coadunam, não há aliança. Eu penso firmemente que quando um sai, o outro entra e vice-versa. Quando um entra, o outro sai. Os dois não ficam no mesmo lugar. Fé e medo. Baseando no que eu conheço da palavra de Deus, eu poderia citar aqui muitos e muitos casos, mas um caso é fácil da gente identificar isso, né? O caso de Pedro. Diz a Bíblia Sagrada que ele, juntamente com seus companheiros, estavam no barco, a tempestade. Jesus vinha andando por cima do mar, andando sobre as ondas, sobre as águas, e eles tiveram medo, pensaram que era um fantasma, né? E Jesus disse, não temam. Olha, a primeira coisa que Jesus diz, não tenham medo, não temam. Pedro escuta que era Jesus e diz, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas. Jesus diz, venha. Pedro, de imediato, salta do barco, sai fora do barco e começa a andar sobre as águas do mar. Diz a Bíblia Sagrada, ele olhando para Jesus ali, andando, mas ele tira o foco de Jesus, começa a olhar nas ondas, a força das águas e na força do vento. Diz a palavra de Deus que ele temeu, teve medo. Na mesma hora que ele teve medo, diz a Bíblia, ele começou a afundar. Então, para mim, isso exemplifica de maneira muito clara. Quando
Quando o medo entra, a fé, ela sai. Quando o medo entra, a fé, ela sai. Isso exemplifica para mim de maneira muito clara. Tá? Eu gostaria de ler com você também a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, verso 18. Tem um texto aqui, esse texto aqui, ele é para mim também muito forte e revelador. Diz assim, 1 de João, capítulo 4, verso 18. No amor não há temor. E aqui temor não é sinônimo de respeito. Aqui temor é sinônimo de medo. Medo profundo, medo doentio, medo patológico. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, né? E aqui pena significa, né, sentença. E o que teme não é perfeito em amor. O verdadeiro amor lança fora o medo. Lança fora, diz a Bíblia Sagrada. E como cristãos, você sabe, a nossa recomendação é viver em amor. Ora, nós temos por mandamento, e não é nem só por escolha, é por mandamento. Amai uns aos outros é mandamento. Tá? É imperativo na ordem de Cristo Jesus. E ele diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Está claramente dizendo, ele não pode permanecer, ele não pode ficar, ele tem que sair. Porque ele traz pena, ele traz coisa ruim, ele traz aquilo que não presta. É o que a palavra de Deus está dizendo e nós precisamos então entender isso. Em nome de Jesus. O outro ponto que eu quero falar, e já caminhamos para encerrar, é sobre o exercitar a fé. Eu falei que você precisa olhar o seu sistema de crença. Se você não está crendo de maneira errada e por causa das suas crenças erradas, está vivendo errado. Eu falei no sentido de acreditar, né, que o que é bom dura pouco, acreditar que não devo pedir nada a Deus, porque é assim que Deus quer. Falei para você corrigir o pensamento, falar, né, como diz a Bíblia Sagrada, as coisas boas, pensar nas coisas boas, né, manter o foco nas coisas boas. Falei sobre combater o medo. E agora eu gostaria de encerrar falando a respeito de exercitar a fé. A sua fé, a minha fé, de nada vale se não for movida por atitude, por ação. Eu não sei se você entende isso, mas nós precisamos exercitar a fé. Assim como alguém que exercita o seu próprio corpo, a fé ela precisa ser exercitada para que ela não define, para que ela não esmoreça, para que ela não morra. Porque a palavra de Deus diz, a fé sem obras, ela é morta. É o que a palavra do Senhor diz. Veja para mim o que diz o escritor aos Hebreus. Nós estamos correndo bastante pela Bíblia, mas isso é importante hoje. Hebreus, capítulo de número 6, verso 9. Hebreus 6, 9 diz, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Olha o que diz a Escritura Sagrada. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Nós esperamos de vocês coisas melhores. Coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Então ele está falando tanto do comum, do natural, do humano, quanto do espiritual. Tanto do comum quanto do espiritual. Diz que ele está falando, eu espero de você coisa melhor. Ele está dizendo aqui, olha, dá para melhorar. Não precisa ficar acomodado. Não precisa ficar com aquele pensamento de, é porque eu sou assim mesmo. Meu filho, não existe essa coisa de eu sou assim mesmo e eu não posso mudar. Todo mundo que quer pode mudar. Todo mundo que quiser pode mudar. Basta querer. Basta você querer. Eu tenho dito ao longo das minhas mensagens, irmãos, que nada muda enquanto os hábitos não mudarem. Você pode ter o desejo de mudar, mas se você continua fazendo aquilo constantemente, você não muda nunca.
Nunca. Você precisa, se você considera que precisa mudar, eu não estou dizendo que você precisa, mas se você considera que precisa mudar, é possível. E é possível mudar para melhor. Tem gente que muda para pior. Por que você não pode mudar para melhor? Por que você não pode vencer essa situação? É possível sim, querido, em nome de Jesus. E ele diz mais, não só coisas melhores, mas também coisas que acompanham a salvação. Né? E o que acompanha a salvação? O que a graça traz, a graça de Deus? Qual é o bônus que ela traz? Meu irmão, é tanta coisa. Eu destaquei só uma, porque considerei importantíssima para nós aqui hoje. É o que está em Filipenses, capítulo 4, verso 7. E nós encerramos com esse texto, que diz, Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui à igreja de Filipe, aos filipenses, olha, se a sua vida estiver entregue ao Senhor, se você buscar em Deus, esse próprio Deus, Ele vai te dar uma paz, mas uma paz tão especial, tão diferenciada, que ela vai além do entendimento. Ou seja, o comum, normal, o mais aceitável seria você estar em desespero por causa da situação. Mas diz aqui, é uma paz que vai além, não dá nem para entender. Como é que pode, irmão? O mundo está caindo, está desabando, o negócio está complicado, e esse pessoal falando de paz, e esse pessoal falando de bênção. Pois é. É uma paz que vai além de todo o entendimento. E não só isso. Há uma promessa atrelada, dizendo que Ele também vai guardar, significa proteger, os nossos corações ou sentimentos e os nossos pensamentos, ou seja, a nossa psique vai estar resguardada por Deus se nós permitirmos, se nós deixarmos. Agora sim vou falar de ciência. Já existem estudos científicos que comprovam que as pessoas que exercem algum tipo de fé, eu não estou falando nem só de religião, mas de fé, de acreditar, elas sofrem uma mudança, elas são atingidas por mudanças no seu próprio corpo. Elas conseguem reagir melhor contra doenças. Já há estudos que comprovam que quando a pessoa está com o seu sistema emocional, psicológico e emocional abalado, as suas defesas tendem a cair, a baixar. Já há estudos que provam que quando a pessoa está sob forte estresse, forte pressão, as defesas do corpo baixam. Então, o que eu estou dizendo para você, e o que a palavra de Deus afirma, é que se nesse momento, meu querido e minha querida, você está sob pressão, uma pressão que você nunca viveu antes, e não só por causa de uma situação específica, mas também por tudo aquilo que o nosso país e o mundo está vivenciando por causa dessa pandemia. Especificamente, se o medo de morrer tem entrado no seu pensamento, se o medo de morrer tem feito você sofrer, tem feito você estar angustiado, pesada, angustiada, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, se você crê em Deus, se você acredita verdadeiramente no Senhor, e se você busca em fé, na palavra, Deus, Ele pode conceder a você uma força especial, algo que só experiencia, só sabe quem passa.
Era para você estar chorando, era para você estar desesperado, mas você acredita, vai dar certo. Deus é comigo, Deus vai me livrar. E eu quero te dizer aqui, em nome de Jesus, é possível que você enfrente situações dificílimas, terríveis. É possível que, independente da sua crença, da sua fé em Deus, você passe por momentos de muita dificuldade. Porque eu acredito, queridos, que nem sempre Deus nos livra da fornalha, mas sempre Deus nos livra, mesmo que já estejamos na fornalha. No final, o Senhor sempre socorre ao seu povo. Então creia, acredite. Não sei se você, eu não sei se um amigo, eu não sei se um parente, um familiar, um conhecido está nessa situação que muitos estão recebendo diagnóstico, foram contaminados, estão com a doença, mas não precisariam receber isso como uma sentença de morte. E eu não estou brincando, eu não estou minimizando, eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou nem de longe dizendo que é uma coisa tranquila de vivenciar, não é. É difícil, é perigoso. É difícil, é mortal. É mortal. Mas não para todo mundo. Não para todos. Já há muita gente curada. Já há muita gente que conseguiu vencer. Estiveram mal. Alguns estiveram à beira da morte, é verdade, mas conseguiram sair. E é essa mensagem de esperança que eu gostaria que ficasse. Que nós vamos conseguir, em nome de Jesus, atravessar esse momento calamitoso. E se você está passando por isso, ou alguém que você ama está passando por isso, não tenha como sentença de morte. Leve muito a sério, tome todos os cuidados que as autoridades sanitárias recomendam. Faça tudo o que é possível, tudo ao seu alcance, tudo que está ao seu alcance, para manter-se seguro e a sua família também segura e protegida. Mas em havendo alguma situação que foge ao seu controle, não deixe que o medo inunde sua alma. Batalhe contra isso. Lute contra isso. Faça como muitos guerreiros e guerreiras que já venceram, por exemplo, o câncer. Lutaram, foram desenganados e batalharam e acreditaram e saíram. Creia você também. E eu gostaria também de frisar aqui, nesse meu encerramento, que alguns estão sob pressão, e não é especificamente com medo da doença, mas alguns estão sob muita pressão por causa da condição financeira que está vivendo. Não sabe como pagar as contas, não sabe como colocar em ordem. Pessoas responsáveis, pessoas de uma responsabilidade exemplar, que agora se veem imersas em um mar de problemas que ela não sabe como sair. Da mesma forma eu te digo, não deixe o medo tomar conta. Lute contra ele. É possível. Creia. Pense em coisas boas. Sabe? Lute contra o medo. Eu quero repetir para que não haja dúvida. Você não tem como lutar contra um pensamento. Você não tem como matá-lo, mas você pode substituí-lo por um pensamento melhor. Então pense em coisas boas. Siga a orientação da palavra de Deus, siga, ela diz, olha, se há algum louvor, se há alguma virtude, pensa nisso, pensa em coisa boa. E em muito breve você vai estar cantando o hino da vitória. Mas em todo caso, se você diz, pastor, eu acredito nisso tudo, mas eu não tenho conseguido sozinho, sozinha. Eu quero te afirmar aqui nessa noite, você não precisa lutar sozinho e sozinha. Não é demérito nenhum você pedir ajuda, você pedir socorro. Alguns entram em contato comigo porque sou pastor e atendo, dando orientações espirituais segundo a palavra de Deus. Mas em alguns casos você talvez precise de acompanhamento especializado. Talvez você precise de um atendimento psicológico.
E isso não é demérito nenhum. Não é. Não é. Você deve, eu não estou dizendo que você pode, estou falando que você deve buscar ajuda. Quando você não consegue mais lidar sozinho com as suas demandas, com os seus problemas. E isso também não é falta de fé. Isso é inteligência. Isso é inteligência. Você buscar ajuda em quem pode te ajudar. Tudo bem, então? Olha, queridos, eu acredito que grandes coisas o Senhor ainda tem a fazer na nossa vida. Acredito que ainda não é o fim. Eu acredito que, como diz a palavra de Deus, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Não vai terminar pior do que começou. Não vai. Não vai. É a palavra de Deus que garante. Eu creio em vida. Eu creio em vitória. Eu creio no poder de Deus em nome de Jesus. E Ele vai estar abençoando. Ele vai abençoar porque é promessa do Senhor. Não é porque eu estou dizendo, não é porque eu quero, mas é porque Deus já assim determinou em nome de Jesus. Tá bom, então? Meu amado irmão, eu acredito que o Senhor falou com você nessa noite e vai te abençoar. Eu só quero encerrar dizendo para você, se você precisa de ajuda, peça ajuda. Tenha um pouquinho de paciência. Como eu, muitos outros pastores estão com o seu tempo escasso, porque a demanda tem crescido muito por atendimento. Mas procure os seus pastores, peça orientação. Se quiser entrar em contato comigo, eu vou, na medida do possível, no tempo que eu vou dispondo, eu vou respondendo aos irmãos em nome de Jesus. Tá certo? Eu gostaria de encerrar também fazendo mais um pedido a você. Olha, se inscreva no nosso canal no YouTube. É um canal voltado para a palavra de Deus. São mensagens, são pregações. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a fazê-lo crescer, para que muitas e muitas outras pessoas possam também ouvir o que você acabou de ouvir. Talvez você não saiba o quanto de pessoas estão passando a mesmíssima situação que você e às vezes até pior. Então me ajude a alcançá-las também com a palavra de Deus no nome de Jesus. Tá bom então? Basta você clicar em se inscrever, né? Se você puder, se inscreva, compartilhe as mensagens e será bênção para muita gente. Amém? Glória a Deus.